Quero trazer minhas saudações aos amados irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer que estamos felizes de mais uma vez estarmos participando de um culto, né? Um culto que será transmitido e que muitas pessoas possam estar ouvindo a palavra de Deus e interagindo conosco também para a glória do nome de Jesus. Nós queremos trazer um texto bíblico no Salmo 96, que diz o seguinte: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, e anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, a glória e majestade está diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade e tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruge o mar e sua plenitude, fogue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores dos bosques, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra como julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Consoante a sua fidelidade, louvado seja o nome de Jesus para sempre. Amados irmãos, a Bíblia nos ensina para louvarmos a Deus, e toda a dimensão e qualidade do universo pertence ao Deus Todo-Poderoso. O Deus de amor, o Deus conhece a intimidade e tem cuidado de nós, mediante a obra de Jesus Cristo. Por isso que eu digo mais uma vez, adorem ao nome de Jesus, exalte o nome de Jesus, que a palavra de Deus nesse momento sirva para que você possa estar meditando na palavra de Deus, na grandiosidade de Deus, louvando e exaltando o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glorificado seja Deus. Nós podemos estar orando ao Senhor nesta noite. Deus amado, Deus eterno, nós te glorificamos e te exaltamos, ó Deus, e te pedimos, ó Deus amado, que nesse momento, ó Pai amado, abre os nossos corações, a nossa mente para aprender da Tua Palavra, para que possamos estar, ó Deus querido, mediante o Senhor, bendizendo e exaltando, ó Deus, a Tua Palavra, o Teu nome santo, Jesus. Cuida, Pai amado, do Teu povo, da Tua igreja, que glorifica, que busca, que ama e que anda em Teus caminhos. Ó Deus amado, vem proteger o Teu povo, Senhor, mediante, ó Deus, os obstáculos dessa vida, que possamos ter, ó Deus amado, a fé que o Senhor está à frente, ó Deus, como o Senhor diz, não te deixarei nem te desampararei. Por isso, ó Deus, que podemos glorificar o Teu nome, porque o Senhor é santo, é justo e é poderoso. É no nome santo de Jesus que nós te oramos, desde agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Nós podemos também... Sobre
A graça e a paz esteja sobre a sua vida, meus queridos amigos e irmãos. Neste momento eu quero fazer um momento de oração pela sua vida. Eu quero orar por você. Sei que tem coisas que estão te afligindo. Talvez você esteja desesperado com algo. Essa situação, talvez você esteja entrando já até em depressão. Eu quero pedir agora que Deus tenha misericórdia e nos ajude a vencer esse período que nós estamos enfrentando, dessa pandemia. Oremos. Pai, neste momento eu quero entregar nas tuas mãos a vida, ó Pai querido, de cada um que está nos acompanhando nesse canal. Tenha, ó Pai, misericórdia de nós e ajuda-nos, Senhor, a enfrentarmos essa pandemia. Ajuda-nos, ó Deus querido, a vencer, ó Pai. Algumas pessoas estão sendo aflitas, feridas, estão, ó Pai, já entrando em depressão, começam a perder a esperança, e eu quero te pedir que o Senhor possa renovar em nós o teu espírito, ó Pai. Renovando, ó Pai querido, o nosso coração e nos ajudando, ó Pai, a enfrentar. Ó Deus de amor, tome nas tuas mãos, Senhor, as nossas famílias e guarde, ó Pai. Guarde, ó Pai querido, aqueles que já estão infectados, aqueles, ó Pai, que tiveram talvez a doença mais forte, outros nem sentiram. Queremos te louvar por aqueles que já se recuperaram, que já estão de alta. Pai querido, eu quero orar pela nossa comunidade aqui, que o vírus já se encontra e algumas pessoas já estão doentes. Te pedimos que esse vírus não avance. Nós temos muitas pessoas em situações de risco, muitos idosos, e entregamos, Senhor amado, nas tuas mãos e pedimos ao Senhor misericórdia e graça. Agradecemos por aqueles que já se recuperaram, mas aqueles que estão doentes, internados, ó Pai, te pedimos a tua misericórdia, Deus. Abençoe, ó Pai querido. Ajuda-nos, Senhor amado, nesta hora. Em Cristo Jesus eu oro. Amém e amém. Nesse momento, o momento da nossa campanha de missões mundiais, nós estamos com o tema Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Você pode dizer junto? Transforme o mundo com a alegria de Jesus. E a divisa é: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todo, perto está o Senhor. Filipenses 4, do versículo 4 ao 5. Participe então dessa nossa campanha de missões mundiais. Ajude-nos com uma oferta, sustentando os nossos missionários. Nós temos mais de 2.000 missionários espalhados por esse mundo afora e que contam então com a sua participação. Então, participe desse momento, ajudando os nossos missionários. Nós sempre ouvimos falar de crise na Europa, em que há uma grande dificuldade do Evangelho crescer. Poucos convertidos, muitas dificuldades, mas nós também temos coisas boas acontecendo na Europa, temos avanço do Evangelho. Hoje, a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, ela está com 83 missionários na Europa em 16 campos, em 16 países. E todos esses missionários hoje estão com seu sustento em dia, mesmo com toda essa crise do dólar, do euro, essa crise política financeira que passa o país, nós estamos com os nossos sustentos em dias. Em termos de saúde, também todos estão bem controlados, então isso é motivo de alegria, é motivo de vitória para nós diante de tudo isso. Um outro ponto de alegria para nós e de vitória é que com esse nosso novo planejamento estratégico, nos últimos 5 anos, o número de batismos tem crescido ano a ano. Ou seja, 2019 nós batizamos mais que 2018, que batizamos mais que 2017.
Isso é fantástico, é motivo de grande alegria para nós e de vitória na Europa. Coisas boas acontecendo. Um outro ponto muito positivo e também para louvarmos ao nosso Deus é que em 2017 nós iniciamos uma plantação de igreja em Roma. Roma é onde está o Vaticano, é a sede do catolicismo, pois nós iniciamos uma plantação de igreja a partir do zero, sem ninguém. E hoje, 2020, nós temos um grande número de italianos adultos convertidos. E esse grupo, ele já paga totalmente o aluguel do imóvel onde a igreja se reúne, as contas de luz, de água, ou seja, 100% daquele imóvel, daquele trabalho é pago pelos italianos. Graças a Deus por isso. Durante a última assembleia da Convenção Batista Brasileira em Goiânia, a convite da Junta de Missões Mundiais, esteve presente o diretor da Convenção Batista Portuguesa. Ele e mais um outro pastor, os dois participaram da assembleia e depois vieram aqui para o Rio de Janeiro e participaram durante alguns dias do DNA da JMM. Como nós trabalhamos, o que fazemos no mundo, onde estamos, como funciona cada departamento da nossa junta. Foram dias maravilhosos e eles ficaram encantados com o nosso trabalho. Graças a Deus por isso. Então podemos ver que mesmo com toda a crise que o mundo vive, a crise que o Brasil passa, tantas dificuldades, mas nós estamos avançando, estamos indo à frente. Glória a Deus por isso, estamos felizes por isso. E é motivo de continuarmos juntos. Não vamos desanimar, não vamos olhar para as dificuldades, mas vamos olhar para as oportunidades que hoje o mundo nos apresenta de seguirmos em frente. Contamos com as suas orações, com a sua colaboração e juntos nós podemos fazer muito na obra missionária além das fronteiras do Brasil. Muito obrigado, Deus te abençoe. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que posso ouvir um som de esperança. Ele vem de um povo redimido, reinos e nações um dia ouvirão a voz de quem quer transformar o mundo. E essa voz me inspira em seu amor, me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra se
levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessá-la na carta de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15 ao versículo 21. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15 até o versículo 21. Que diz assim a palavra de Deus: portanto, estais atento para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmo, hino e cântico espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. E sempre dando graça por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Vamos orar nesse momento falando com Deus. Pai, nesse momento queremos colocar nossas vidas nas Tuas mãos. Queremos, ó Pai querido, ser abençoado pela Tua palavra e te pedimos que a Tua palavra possa falar no nosso coração, nos ensinando, e que não sejamos somente ouvintes da Tua palavra, mas que possamos ser praticantes dela. É desafios, mas é algo, ó Pai, que é possível para nós. Queremos ouvir a Tua voz, então usa-me agora como instrumento vivo nas Tuas mãos. Que eu possa transmitir, ó Pai, a Tua palavra. Em Cristo Jesus que eu oro. Amém e amém. Nós estamos numa série de estudo bíblico sobre o estilo de vida de um servo de Cristo. E hoje eu quero falar sobre o caminho da sabedoria, que nós podemos encontrar aqui na carta de Efésios, onde nós lemos no capítulo 5, do versículo do 15 ao versículo 21. Nós estamos vendo, dentro desse estudo, algo prático, uma teologia prática que o apóstolo Paulo colocou para a igreja de Efésios. E ele queria, então, ensinar para a igreja de Efésios, para que essa igreja vivesse de uma forma que agradasse ao Senhor e também de uma forma que pudesse ser a imagem de Cristo aqui na terra. Mas vamos lembrar que o nome cristão significa pequeno Cristo. Então, esse é um desafio para todos os servos do Senhor e queremos crescer nisso. E nós já vimos nas lições passadas sobre um novo andar, sobre um novo modo de viver, um novo comportamento, como nós devemos ser diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje queremos então ver algumas outras orientações em cima desse comportamento diante desse mundo que nós estamos vivendo, principalmente nos dias de hoje. Quero lembrar aos irmãos que estão nos acompanhando através desse vídeo, através desse canal do YouTube, que o que nós estamos fazendo aqui na Terra é apenas um ensaio para a nossa moradia celestial.
Eu tenho certeza que você quer morar no céu e quer ir para o céu. Então, a sua vida aqui na terra é apenas um ensaio. Você está apenas ensaiando para aquilo que será a plenitude, para aquilo que será totalmente, para aquilo que nós ansiamos de um dia vivermos. Nossa moradia na mansão celestial. Então nós já estamos apenas tendo um ensaio aqui. E dentro desse estudo, esse nosso quarto encontro, caso você ainda não acompanhou nenhum outro estudo, você pode olhar aí no nosso canal e acompanhar. Nesse quarto estudo, nós vamos falar então sobre sabedoria dentro de um servo de um Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo então nos orienta que essa sabedoria ela vem dos altos céus, que essa sabedoria não pode ser aprendido ou adquirido automaticamente, que você não consegue com seu diploma universitário, que essa sabedoria é totalmente diferente, porque ela vem dos altos céus. E eu tenho aprendido dentro da minha caminhada que sabedoria é a forma como nós lidamos com situações da vida. Existem situações que nós precisamos de sabedoria. E todos nós desejamos ser sábios, seja no nosso relacionamento, em casa, entre amigos, em várias coisas, com palavras e ações. Por isso, é difícil saber como experimentar esse tipo de sabedoria que só Deus pode nos dar e que só Ele, então, pode implementar na nossa vida, no dia a dia. E o apóstolo aqui, então, ele nos dá algumas dicas desse tipo de sabedoria. E eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta ou acessada, para que você possa, então, acompanhar esse estudo dessa palavra, para que possamos, então, crescer no Senhor. A primeira coisa que podemos aqui destacar nesse texto é embriagar-se do Espírito Santo de Deus. Olha comigo no versículo 18 e no versículo 20. Do versículo 18 ao versículo 20, aí de Efésios capítulo 5. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei do Espírito, falando entre vós com salmo, hino e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graça por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira dica que o apóstolo nos apresenta aqui é que nós devemos estar embriagados do Espírito Santo de Deus. Outra vez o apóstolo ele vai usar aqui uma metáfora para poder então ensinar a igreja de Efésios e também para poder nos ensinar. Podemos ver a falta de sabedoria de algumas pessoas que são dependentes químicos, que usa, por exemplo, maconha, cocaína e outros tipos de drogas ilícitas. Ou pessoas mesmo que são viciadas em álcool ou intoxicadas pelo álcool, que é essa droga lícita. E com certeza você já viu esse tipo de pessoa. E você já tentou talvez conversar com esse tipo de pessoa. Que você já tentou caminhar com esse tipo de pessoa, ou carregar esse tipo de pessoa. E você vai perceber que esses tipos de pessoas estão totalmente fora de si e que esse tipo de pessoa acha que tem razão e que estão certas o tempo todo. É muito difícil conversar, ter um diálogo com esse tipo de pessoas. E o apóstolo Paulo, ele usa justamente esse tipo de metáfora. E não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Essa é uma imagem que Paulo está colocando na nossa mente e nos ajuda então a entender o que ele queria ensinar para a igreja.
Era dizer para a igreja que eles precisavam estar embriagados, não do vinho, ou não do álcool, ou não das drogas, não dessas coisas que não levam a lugar nenhum, que não pode te conduzir a nada, mas que você deve estar cheio, embriagado, do Espírito Santo de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É que você tem que estar sendo influenciado e controlado, não pelas coisas mundanas, não pelas essas coisas que traz para nós muitas vezes prazer momentâneo, mas sim que você deve estar controlado, embriagado ou cheio do Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que você tem que estar envolvido com o Espírito Santo. Essa é a ideia, embriague-se com o Espírito Santo. Eu sei que muitas vezes é difícil para nós batistas entendermos isso. Nós muitas vezes batistas temos medo do Espírito Santo. Temos medo de dar vazão ao Espírito Santo e ser comparado como nossos irmãos pentecostais. Nós temos medo disso, porque muitas vezes nós achamos que estar cheio do Espírito Santo é falar em línguas. Estar cheio do Espírito Santo, meus queridos, não é falar em língua. Mas estar cheio do Espírito Santo, meus queridos, significa que nós devemos ser controlados pelo Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, por isso que ele compara então uma pessoa que está cheia do Espírito Santo com embriaguez. Porque quando a pessoa está embriagada, ela é controlada por aquilo que ela usou. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que vocês precisam estar embriagados, estar cheios do Espírito Santo, para que seja então controlado e que ele assuma então o controle da sua vida. Por isso que nós temos essas dificuldades e muitas vezes os trabalhos batistas não vai para frente, é porque nós não queremos ser controlados pelo Espírito Santo ou estar cheio do Espírito Santo, porque nós temos medo do Espírito Santo. Essa é a grande verdade que talvez muitos pastores por aí não falam, é que nós temos medo do Espírito Santo, porque temos medo de ser comparado com os irmãos nossos pentecostais, ao qual eu respeito muito. Não é aqui uma crítica a eles, eu respeito, é a visão deles. Mas para nós, estar cheio do Espírito Santo, não é falar em línguas. Não é, meus queridos, as pessoas cair no poder que em algumas igrejas acontece. Não é, meus queridos, ficar nadando no Espírito Santo como tem por aí. Não é nada disso. Estar cheio do Espírito Santo é ser controlado pelo Espírito Santo. É, meus queridos, deixar o Espírito Santo assumir o controle da nossa vida. Mas será que nós temos conseguido isso? Mas por que nós precisamos então estar cheio do Espírito Santo e ser controlado pelo Espírito Santo? Ele vai responder no versículo 19, falando entre vós com salmo, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Nós só podemos então adorar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor, se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Você quer ser um adorador do Senhor? Você quer viver então na presença de Deus, adorando e exaltando o nome do Senhor? Seja cheio do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo assumir o controle da sua vida. Sabe por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. E a boca então só pode louvar o Senhor com salmo, hino e cânticos espirituais, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Assim como Davi, quando entrou então em Jerusalém, na frente daquela arca, ele vinha então dançando ali, cantando e louvando o nome do Senhor, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Algumas pessoas que não estavam cheias do Espírito Santo até recriminaram, como a sua esposa Mical, e falou: olha, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, você como rei vir dançando na frente da arca. É uma vergonha para você, ó rei.
E ele falou: olha, você não sabe o que está falando, mulher, porque eu estou cheia do Espírito Santo, então eu estou transbordando do Espírito Santo. É assim, meus queridos, que devem ser os nossos cultos. Nossos cultos, meus queridos, precisa ter pessoas cheias do Espírito Santo para poder adorar o Senhor e engrandecer o nome do Senhor. Novamente eu repito, não é, meus queridos, aquela questão de falar em língua, de pessoas ficar caindo no poder, não é nada disso. Mas é, meus queridos, nós damos glória a Deus, é darmos aleluia, é pessoas dançar, meus queridos, é pessoas se levantar as mãos, engrandecer o nome do Senhor, porque está cheio do Espírito Santo. É isso que nós precisamos dentro das nossas igrejas, de pessoas cheias do Espírito Santo. De pessoas, meus queridos, que abram a sua boca porque está cheia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está falando através dela. E será que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus habita em você? Você consegue então ouvir a voz de Deus? É isso que nós precisamos ter. Se nós queremos ser adorador, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Adorar o Senhor porque Ele é, porque Ele tem feito em nós e por meio de nós. Porque Deus, Ele habita no meio dos louvores. Nós precisamos ser adorador. E esse adorador, nós precisamos estar cheio do Espírito Santo para poder adorar o Senhor e fazer a sua obra. Nós precisamos ser perfume do Senhor aqui nessa terra, e nós só seremos se nós formos cheios do Espírito Santo. A marca registrada de um servo do Senhor é a pessoa estar cheia do Espírito. Não é a pessoa vir para a igreja, não é uma pessoa que se diz religiosa, mas é uma pessoa cheia do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. E novamente eu pergunto, você é um servo do Senhor? Você então é uma pessoa cheia do Espírito? Nós precisamos, meus queridos, ser cheios do Espírito Santo. Se nós queremos sabedoria do alto, essa sabedoria do alto só pode vir quando nós somos uma pessoa cheia do Espírito. Nós precisamos buscar o Senhor. E talvez você não tenha então o Espírito Santo. Eu quero dizer para você então, busque com fervor. Busque com fervor, com todo o seu coração. Em minha experiência pessoal, uma busca de ação, uma busca quando nós colocamos então a nossa vida diante do Senhor, com certeza Deus vem sobre nós. E aí então o Espírito Santo começa então a invadir a nossa vida e começa então a transmitir em nós e podemos então ouvir a voz do Senhor. O que nós precisamos, meus queridos, é ser uma pessoa embriagada com o Espírito. E ser uma pessoa embriagada com o Espírito é deixar o Espírito Santo controlar a nossa vida. O Espírito Santo tem controlado a sua vida, tem conduzido você, você tem ouvido a voz do Espírito. Seja então um adorador cheio do Espírito Santo. É para isso, meus queridos, que o apóstolo está colocando aqui. E não vos embriagueis com vinho. Não busque o prazer desse mundo. Não busque as coisas desse mundo. Não deixe esse mundo controlar você. Porque essas coisas levam à devassidão, levam à perdição, levam à morte. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Deixe então o Espírito conduzir a sua vida. Mas tem uma segunda coisa que esse texto também nos ensina. Que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós podemos então entender a vontade de Deus. Olha no versículo 17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. A segunda recomendação então que o apóstolo coloca para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus para nós?
Se estamos cheios do Espírito Santo, podemos então vivenciar as maravilhas de Deus. Mas precisamos não somente sentir, porém compreender o que Deus está fazendo e para onde estamos caminhando e quais são os seus propósitos, tanto eterno quanto os particulares para nós. Vejo isso claramente no fato de Paulo orientar aqueles que tinham dom de línguas e que não se contentarem somente por serem movidos pelo Espírito Santo, a louvarem a Deus dizendo mistério, que não podiam compreender, mas que deveriam orar com entendimento e mais, pedir que Deus lhe desse interpretação das línguas para que pudesse compreender esse mistério. A nossa busca espiritual deve nos conduzir a uma intimidade que nos permite entender tanto a vontade eterna de Deus, revelada nas Escrituras Sagradas, quanto a sua vontade particular, aquela que envolve o dia a dia dos servos de Deus, que nos é revelada por aquele que é o nosso Pai. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Não é apenas, meus queridos, questão de falar línguas, ou ter o dom disso, ou os dons daquilo outro. Mas meus queridos, entendermos qual é a vontade de Deus para o nosso dia de hoje. Principalmente nesse momento que nós estamos enfrentando, dessa pandemia. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida hoje? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, podemos então entender a ação de Deus nesse mundo. Nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero ser um instrumento vivo nas tuas mãos, mas eu quero entender qual é o teu propósito, para onde o Senhor vai me levar. Quero que o Senhor possa me conduzir a cada dia, a cada instante, a cada momento. Nós precisamos, meus queridos, parar para poder então ouvir a voz de Deus. E eu pergunto a você, será que você consegue ouvir a voz de Deus? Você consegue escutar a voz do Senhor na sua vida? Aquilo que Deus então tem falado contigo, conduzido então o seu caminho. Um grande problema que nós enfrentamos dentro das nossas igrejas é que muitas pessoas que se dizem cristãs nunca ouviram a voz do Senhor. Nunca ouviram a voz de Deus. Não sabe discernir a voz de Deus e a voz do mundo. E há um problema, meus queridos, nessa questão. Porque como podemos saber a vontade de Deus se não ouvimos então a sua voz? Todo início do ano, eu lanço um desafio aqui para a igreja. De cada ano você ser um cristão melhor. Ser uma pessoa melhor. E eu peço sempre que as pessoas dedicam pelo menos 15 minutos em oração. E percebo as dificuldades que os irmãos têm de separar 15 minutos em oração. Apenas 15 minutos. Mas eu percebo que não tem dificuldade em ficar talvez horas na frente da televisão. Talvez horas no WhatsApp. Horas no Facebook. Horas na calçada falando mal da vida dos outros. Mas não consegue separar 15 minutos orando a Deus. Como essa pessoa pode então ouvir a voz do Senhor? Como essas pessoas conseguem então ter um relacionamento com Deus? Sabe como que nós podemos ouvir a voz do Senhor? Sabe como que nós podemos então discernir a voz de Deus e separar o que é a voz de Deus e o que é a voz do mundo? É muito simples, é intimidade. A intimidade é o segredo de relacionamento. Casais conhecem um ao outro porque tem essa intimidade.
Sabe o que o outro pensa? Muitas vezes só no olhar. Quando a pessoa olha, você já sabe. Lembro nessa questão de olhar. Lembro muito bem da minha mãe. Eu podia estar fazendo, eu podia estar onde for. Era só minha mãe olhar para mim. Era eu baixar a cabeça. Na mesma hora. O olhar da minha mãe, se pudesse sair raio, muitas vezes, e se saísse, teria me consumido. E eu já sabia que eu estava errado. Eu tinha então que abaixar minha cabeça. Isso era o quê? Intimidade, relacionamento. E muitas vezes o que nós precisamos também ter diante do Senhor é essa intimidade, esse relacionamento com Deus. É a intimidade que nos permite então conhecer a voz do Senhor. É, meus queridos, sentir então Deus tocando no nosso coração, diante das circunstâncias. Talvez através de lábios de uma pessoa, através da sua palavra. Deus, ele usa muitas formas para poder falar conosco. E nós, como ovelhas, podemos então ouvir a voz do Senhor, entender a voz do Senhor e acatar a voz do Senhor. Como está lá no Evangelho de João, capítulo 10, no versículo do 1 ao 5. Abre aí a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 10, do versículo do 1 ao 5, que diz: em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e a conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, pois conhece a sua voz. Jamais seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz do estranho. As ovelhas do Senhor sempre vão ouvir a voz do bom pastor, que conduz para a vida e a vida eterna. Porque Deus, meus queridos, Ele fala conosco, Ele fala ao nosso coração, Ele fala de muitas maneiras, e Ele fala hoje, Ele está falando contigo através desse vídeo, através dessa mensagem, através desse estudo. E será que você está ouvindo a voz do Senhor? Porque, meus queridos, é tolice a gente não buscar essa voz, essa resposta, essa sabedoria, esta revelação de Deus para a nossa vida. Mas é sabedoria buscar e conhecer a vontade de Deus diante dessas circunstâncias. E será que você já perguntou a Deus qual é a tua vontade? O que o Senhor quer nos ensinar diante dessa pandemia? Desse coronavírus que assolou todo o mundo, o nosso Brasil, a nossa sociedade, a nossa cidade. A minha família está aqui assolada. Qual é a tua vontade diante disso, ó Deus? Qual é a tua vontade? Eu estar aqui, talvez no hospital, aqui acamado, doente, ferido, aflito. Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Você precisa se perguntar diante de Deus: Senhor, o que tu queres que eu faça? A gente só faz esse tipo de pergunta quando nós temos uma intimidade com Deus. Quando nós estamos realmente envolvidos com o Senhor. Eu quero dizer para você que você precisa ter essa intimidade com Deus. Tenha uma intimidade com o Senhor. E talvez você não tenha essa intimidade, eu quero orientar você. Suba a montanha ou desça o vale, mas não saia de lá até o Senhor te abençoar e mostrar a vontade dele para a sua vida.
Assim como Jacó, quando estava lá em Peniel, ele estava lá lutando com o Senhor e falou: eu não te deixarei ir até tu me abençoar. Então começa então a orar ao Senhor e a buscar o Senhor, e fala: Senhor, não vou deixar de orar, não vou deixar de te buscar enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto o Senhor não me mostrar a tua vontade para a minha vida, para conduzir-me então diante dos teus caminhos. Busca a vontade de Deus para a sua vida, porque caso contrário, é tolice o cúmulo da insensatez não buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Mas nós podemos aprender aqui uma terceira lição também: aprender a exercer autoridade e a colocar-se debaixo de autoridade. Olha no versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A terceira dica que o apóstolo então apresenta para nós e coloca então como sabedoria dos altos céus é que nós temos que aprender a exercer autoridade e colocar-se debaixo de autoridade de alguém. E essa dica pode parecer estranha à primeira vista. O que isso tem a ver com sabedoria dos altos céus? É simples. Deus, ele conhece o nosso coração e sabe como nós somos limitados. Ele sabe que se nós que exercemos autoridade, porque estamos cheios do Espírito Santo e entendemos a vontade dele, podemos então muitas vezes encher-nos de orgulho. E o ser humano muitas vezes por qualquer besteira ele tem orgulho. E por causa desse orgulho, então, essa pessoa ela começa então a desprezar a vida do outro. Ele começa então a querer humilhar o outro. Por isso então, dentro do reino de Deus, é diferente lá de fora do mundo. Porque dentro do reino de Deus nós temos que entender que nós tem alguém acima de nós e que tem alguém abaixo de nós. Esse está acima de nós tem então essa autoridade para poder então conduzir a nossa vida, e aquele que está abaixo de nós está ali para poder então ser conduzido pela nossa vida. Nós temos que entender que nós recebemos autoridade de alguém e passamos a autoridade também para outra pessoa. Nós temos que entender que dentro do reino de Deus nós somos interdependentes, que nós somos um corpo e que cada membro depende então desse corpo, depende então de um do outro, e que esse corpo, para poder funcionar, todos eles precisam estar em comum acordo. Não existe, preste bastante atenção, não existe cristão fora do corpo de Cristo, fora da igreja. Infelizmente tem algumas pessoas que digam: eu sou igreja em casa. Não, não é. É mentira do diabo, e você está sendo enganado pelo diabo. Como nós já falamos nas lições passadas, cuidado para não ser enganado pelo diabo. E tem muita gente, infelizmente, sendo enganada pelo diabo, achando que pode ser crente em casa, que pode então se envolver com o reino de Deus apenas em casa, e que não precisa do outro. Dentro do reino de Deus isso não existe. Deus, ele é relacional. E ele pede então que a igreja também seja relacional, que a igreja então se envolva com as pessoas, que sinta então a dor do outro, que acompanha o outro, porque Deus é assim, nós somos a imagem de Deus aqui na terra. Você é a imagem de Deus aqui na terra, e você não pode então ser uma ilha separada do continente. O que você precisa ser é ser um continente envolvido com todos os seus aspectos, com todas as suas dimensões.
Você não pode ser uma ilha isolado. E infelizmente tem crente, tem pessoas que pensam assim e estão sendo enganadas pelo diabo. Até mesmo porque a palavra igreja vem de eclésia. E significa então assembleia, reunião. E você não pode fazer reunião com você mesmo. Imagine, o que você está fazendo? Não, estou fazendo reunião comigo mesmo. Não existe. Não existe isso. Reunião consigo mesmo. O que nós temos, meus queridos, é o corpo de Cristo reunido para poder adorar o Senhor, engrandecer o nome dEle, para poder então se relacionar com esse mundo e levar a esperança a esse mundo. Por isso que nós precisamos então entender que dentro da igreja existem pessoas que têm autoridade sobre a sua vida. E que você também tem autoridade sobre a vida do outro. E que conduz então essas pessoas até Cristo, para poder então crescer diante do Senhor. É isso, meus queridos, que nós precisamos fazer e exercer como exercício espiritual dentro das nossas igrejas, dentro do corpo do reino do Senhor. E, infelizmente, a igreja ela tem errado e pecado, porque tem pessoas que não conseguem entender isso, pessoas que são rebeldes e que não querem então estar debaixo de autoridade, mas querem exercer autoridade, e que acham que são apenas elas que são as donas da verdade. E eu quero dizer para você, se você não é obediente à autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, você é um rebelde. E a Bíblia nos ensina que todos os rebeldes não entram no reino de Deus. Lembra do povo lá no deserto? Do povo que se rebelou contra então a liderança de Moisés, que não quiseram aceitar a liderança de Moisés, que foram então contra aquilo que Deus havia levantado para libertar o povo. Não puderam entrar no reino de Deus. Então lembre-se, não seja um rebelde. Obedeça às autoridades que Deus tem colocado sobre a sua vida. Nós entendemos que nesse momento a igreja não pode se reunir. E você está em casa, sim. Mas você faz parte de um corpo. E se você não está congregando em uma igreja, se você está afastado da igreja, volte hoje para o caminho do Senhor. Volte. Porque a sabedoria dos altos céus é nós sermos um corpo. Estarmos debaixo de autoridade. Quem Deus colocou como responsável para poder conduzir e liderar a sua vida? A quem você deve pastorear? A quem você deve prestar conta? A quem você deve se submeter? Submeta-se ao seu pastor. Submeta a sua liderança eclesiástica. Exerça autoridade sobre a vida daquelas pessoas que Deus colocou para você poder então conduzir, discipular. Uma das coisas fantásticas que eu acho da igreja multiplicadora é justamente isso aqui, porque é bíblico. É bíblico, meus queridos, nós discipular a vida do outro, porque nós estamos exercendo essa autoridade de acompanhar o outro, de caminhar com o outro. Mas eu tenho que entender que atrás de mim também existem outras pessoas que têm autoridade sobre mim. E que eu devo, então, ouvir a voz dessas pessoas e obedecer a voz dessas pessoas. Nós precisamos ser obedientes às autoridades. Porque mesmo que a gente não concorde com elas, Deus colocou elas ali para poder então
exercer sobre as nossas vidas. Davi, ele teve que fugir do rei Saul várias vezes. Mas o interessante é que várias vezes a vida de Saul estava na mão de Davi. Mas Davi poupou Saul porque ele entendia que Saul era o ungido do Senhor. E ele disse: olha, não toqueis no ungido do Senhor. Mesmo que Deus havia rejeitado Saul, mesmo que Deus havia tirado já a coroa de Saul e ungisse Davi como sucessor de Saul, ungisse então Davi como o novo rei. Mas Davi olhava para Saul ainda como autoridade ali, como o rei de Israel. E Davi não ousou então tocar na vida do seu rei, porque entendia que ele ainda tinha autoridade sobre ele. Você consegue compreender isso? Você consegue então aplicar isso na sua vida? Mesmo que eu não concorde, mas ele vai prestar conta diante do Senhor. Deus irá cobrar isso dele. Então o que eu preciso fazer é ser obediente. Se eu quero ter uma vida abençoada por Deus, eu preciso ser obediente às minhas autoridades e exercer também a minha autoridade. Mas o quarto ponto é que não percam a oportunidade. Olha no versículo 16, que diz: aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. A última dica para terminar aqui o nosso estudo de hoje, sobre sabedoria que vem dos altos céus, é que não devemos perder a oportunidade que se apresenta diante de nós. Paulo sabia que os dias eram maus, difíceis, e que a oportunidade não bate duas vezes na nossa porta. Você sabe, é discernir uma oportunidade como oportunidade. Você sabe, é não temer entrar pela porta aberta da oportunidade. Mas o que acontece muitas vezes é que muitos não conseguem aproveitar essa oportunidade. Não conseguem discernir, simplesmente porque tem medo de não conseguir, de falhar, de errar ou de perder. E essas pessoas não irão muito longe, porque a oportunidade exige de nós ousadia. Você pode repetir essa frase comigo? A oportunidade exige de mim ousadia. E ser sábio é multiplicar as oportunidades, pois quando usamos bem as oportunidades que Deus nos dá, as multiplicamos em nossa vida, e podemos então aí receber as bênçãos do Senhor, porque Deus está conosco e vai então nos abençoando por onde nós vamos caminhando. Na dinâmica da vida, se não multiplicarmos a oportunidade, o mundo passa e perdemos o que nós temos. E não podemos perder essas oportunidades que Deus tem nos dado e que Deus tem colocado muitas vezes na nossa vida. Porque perder essas oportunidades que Deus colocou na nossa vida é lutar contra o Espírito Santo de Deus. Porque toda a oportunidade da vida passa. E será que talvez a oportunidade da vida eterna também ela não vai passar? Muitas vezes Deus abre então uma oportunidade de a gente se arrepender dos nossos pecados, mudar de vida, mudar de comportamento, aceitar Jesus Cristo, mas muitas vezes nós viramos e falamos: não, eu vou deixar para amanhã, amanhã eu vou mudar de vida, amanhã eu vou aceitar Cristo, amanhã eu vou fazer isso, aquilo. Sabe o que eu tenho aprendido com essa pandemia e que eu tenho falado para minha esposa e para alguns irmãos? Que essa pandemia está nos ensinando que não podemos fazer o plano para amanhã e que nós precisamos viver o dia de hoje. Você consegue me responder quando isso vai passar? Quando que nós vamos voltar ao normal? E agora se fala sobre o novo normal,
E parece que nós temos que nos acostumarmos com essa nova vida ou com esse novo comportamento da sociedade, onde você precisa sair agora com máscara, com álcool gel, você precisa tomar cuidado, chega em casa, então parece uma paranoia, que você precisa lavar as mãos, colocar a roupa separada, tirar o sapato do lado de fora. É uma paranoia que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Você sai de casa e volta todo preocupado, será que eu estou trazendo vírus e vou contaminar minha família, os meus, eu vou contaminar de repente uma pessoa que é idosa, uma pessoa que é de risco. É uma paranoia que nós estamos vivendo diante dessa pandemia. E você sabe me dizer quando isso vai passar? Não sabemos. Não sabemos. Nem sabemos se até o final do ano você vai ter uma vacina. Não sabemos. E aí diz novo normal. O que Deus está falando para você hoje, olha, não perca a oportunidade. O dia é hoje, não existe um amanhã. O amanhã nunca chega, o amanhã sempre vai ser amanhã. O amanhã não existe. O que existe é o hoje e o agora. Por isso que eu gosto daquele hino do cantor cristão 259, A Última Hora, que tem um refrão: meu amigo, hoje tu tem a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Olha, presta atenção no refrão, eu vou repetir. Meu amigo, hoje tu tem a escolha. É hoje você tem a escolha. É agora. Vida ou morte, qual vai aceitar? Porque amanhã pode ser muito tarde. É hoje que Cristo quer libertar. A oportunidade está falando agora no seu coração. É hoje a tua oportunidade. Então não deixe passar. Não deixe para mudar amanhã. Porque os dias são maus, nós estamos vivendo dias maus. E parece que o apóstolo Paulo está falando até nos dias de hoje. Parece que ele está aqui agora, vivendo esse momento dessa pandemia. E está dizendo, olha, os dias são maus. Os dias são maus. Mas hoje Cristo está te dando a oportunidade de você mudar. Hoje Cristo quer transformar a sua vida. É hoje que o Senhor Ele quer te usar para talvez levar uma palavra para uma pessoa, para você acolher alguém, para você caminhar com alguém. É hoje. É hoje que o Senhor quer te encher do Espírito Santo para você poder adorar o Senhor. É hoje que você precisa entender a vontade de Deus para a sua vida. É hoje que você precisa exercer autoridade e estar debaixo de autoridade de alguém. É hoje que você precisa aproveitar a oportunidade. Hoje é o dia. Qual é então a sua decisão? Qual é a sua decisão? Meu amigo, hoje tu tem a escolha. Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Que Deus nos abençoe. E que Deus nos ajude na nossa decisão. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Diante da sua decisão. Você quer abrir agora seu coração para Jesus Cristo? Deixar Jesus entrar na sua vida? Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Deixe Jesus entrar na sua vida agora. Deixe Jesus conduzir a sua vida. É agora que o Senhor quer
fazer algo novo na sua vida. Abre o seu coração e deixe Jesus entrar. Seja cheio do Espírito Santo. Mude as suas atitudes. Oremos então ao Senhor nesse momento. Pai, eu quero colocar nas tuas mãos a vida dessas pessoas que estão tomando agora essas decisões. Que o Senhor abençoe. E que, ó Pai, essas pessoas que talvez estejam agora aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, possa mudar de vida. Possa ter uma vida transformada e renovada em Cristo Jesus. Que as coisas velhas ficam para trás e que ela possa ser agora uma nova criatura, Pai. Entregamos, ó Deus querido, nas tuas mãos, Senhor. E te pedimos, ó Pai, a tua orientação. Pai querido, para aqueles que já são crentes em Cristo Jesus, que elas possam ser cheias do Espírito Santo. Que elas possam, Pai, ser conduzidas pelo Espírito Santo. Possam ouvir a tua voz, tendo uma intimidade e saber, ó Pai, qual é a tua vontade, porque sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Nos enche, ó Pai querido, do teu Espírito e nos ajude a rejeitar as coisas desse mundo, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai querido, a aproveitar as oportunidades que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Tenha misericórdia de nós. Ó Deus Santo e Poderoso. Em Cristo Jesus que eu oro. Amém e amém. Eu quero agradecer por você estar conosco, acompanhando o nosso culto pelo nosso canal. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a vida também da sua família e a decisão que você tomou em Cristo Jesus. Se você é membro da nossa igreja, quero pedir que você não deixe de enviar a sua oferta para a nossa campanha de missões mundiais, sustentando os nossos missionários e enviando também os seus dízimos e as suas ofertas para a sustentação do reino de Deus. Você que não é membro da nossa igreja, mas você pode também nos abençoar. De que forma? Se inscrevendo no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Ou compartilhe esse vídeo também com outras pessoas. E quero pedir que você também deixe um like. Ou também possa deixar um comentário de como que essas mensagens têm abençoado a sua vida. Ou você pode também pedir os seus amigos ou familiares também se inscreverem no nosso canal. É uma forma que você tem de nos abençoar. Se você está sendo abençoado através desses vídeos. E a nossa esperança é justamente essa. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa ter o restante de uma semana abençoada. E acompanha conosco o nosso próximo culto, domingo, onde você também será abençoado. Tenho certeza que você irá crescer cada vez mais e mais no Senhor. Eu quero dar as bênçãos finais nesse momento. Que o amor de Deus Pai, a graça e a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E que o povo de Deus diga amém e amém. Que Deus abençoe.